Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, segunda semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio e era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusadores saíssem por um instante e depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e ele se ajuntou cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou um povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora, porque este projeto ou esta atividade é de origem humana e será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, e cada dia no templo e pelas casas não cessava de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26, versículos 1, versículos 4, versículos 13 a 14. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habite no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, a quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante a quem eu temerei. O Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor eu peço apenas uma coisa. É só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor, contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não só vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele esperava a favor dos doentes. E Jesus subia ao monte e sentou-se aí com seus discípulos, e estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Aonde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu:
nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão para cada um dos discípulos. André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mais do que isto para tanta gente. Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram, aproximando 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com o peixe. Todos ficaram satisfeitos. E Jesus disse aos discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram, para nada se perca. E recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães e 2 peixes, pelos que havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este verdadeiro profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nas leituras naqueles dias, o fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio e era um mestre da lei, um homem muito estimado pelo povo. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estás para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e eles se juntaram cerca de 400 homens. Depois que ele foi morto, todos que seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos seus seguidores se dispersaram. Quando que estava acontecendo agora, ouviram um conselho: E não vos preocupais com este homem, deixai-vos embora, porque este projeto ou esta atividade de origem humana será destruída. Mas se não vem dos homens, mas sim de Deus, vós não conseguireis eliminá-la. Cuidado para não entrares em confronto contra Deus. Os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel, chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los e proibiram eles de falarem em nome de Jesus, e depois os soltaram. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida e saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem e espera no Senhor. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa da festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Aonde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo em prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pães a cada um dos
discípulos. André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez as mesmas coisas com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados e pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens aclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Que possamos anunciar o amor e a verdade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Messias, aquele que veio para resgatar todos nós, e que possamos sempre estar seguindo o nosso Senhor na Santa Amada Igreja Católica, a qual o Senhor Jesus Cristo fundou. Hoje e sempre. Amém.